Mesmo no escuro, eu sei que ele está aqui, exatamente onde sempre esteve. Cresci numa casa pequena, de paredes descascadas e cheiro constante de madeira úmida. Era o tipo de lugar onde todo som parecia ecoar, como se as paredes guardassem as conversas e passos de anos atrás. Meus pais trabalhavam muito, e como eu passava grande parte do tempo sozinho, explorando cada canto como se fosse um pequeno mundo particular. Na frente de casa havia um campo aberto, onde a grama crescia alta e o vento cantava baixinho nos fins de tarde. Eu costumava brincar ali, até o sol se esconder atrás das colinas. Eu sempre voltava com os bolsos cheios de pedras, folhas secas e qualquer coisa que parecesse interessante para uma criança curiosa. Apesar de me sentir livre, algo me incomodava desde cedo. A sensação constante de estar sendo observado. Não era como quando alguém te encara na rua. Era algo mais profundo, como se uma presença se escondesse atrás da pele do mundo, só esperando que eu percebesse. Às vezes, no silêncio da noite, eu acordava com a certeza de que havia alguém parado na porta do meu quarto, me encarando, mas quando eu criava coragem para olhar, não havia nada. Minha mãe dizia que eu tinha imaginação fértil, que lia demais ou inventava histórias para chamar atenção. Talvez estivesse certa. Eu sempre gostei de desenhar coisas que não existiam. Criaturas altas, de braços finos demais e rostos cobertos por sombras. Lembro de uma vez ter mostrado um desses desenhos para meu pai, e dele ter ficado em silêncio por alguns segundos antes de me perguntar onde eu tinha visto aquilo. Eu respondi que ele ficava no campo, perto da árvore mais velha, e meu pai disse apenas para eu não brincar mais ali. Com o tempo aprendi a ignorar. Crianças são boas em se adaptar, mas por mais que tentasse, aquela sensação não me deixava. Era como se estivesse marcado por algo que não compreendia, algo que não se importava com o tempo ou a distância. Eu cresci, me mudei de casa, me mudei de cidade, mas aquela impressão de estar sendo vigiado se manteve, silenciosa, como um sussurro constante no fundo da minha mente. Ano depois, já adulto, eu voltei à cidade para cuidar dos assuntos da família. A casa estava abandonada, coberta de poeira e com janelas quebradas. O campo ainda estava lá, mas a grama agora era alta demais, escondendo quase tudo. Eu caminhava pela sala vazia, sentia o mesmo arrepio que me acompanhava na infância. O cheiro era o mesmo, madeira úmida, poeira, algo doce e levemente podre no ar. Foi ali, parado na porta do meu antigo quarto, que percebi. Aquela sensação não havia ficado presa no passado. Ela estava comigo, aqui e agora, como se todos aqueles anos fossem apenas um intervalo para que ele se aproximasse ainda mais. E aquele momento, quando o vento passava pelas frestas da casa e fazia as paredes rangerem, eu tive a certeza de que minha infância não havia acabado. Ela apenas tinha esperado, esperando por mim. Foi numa noite abafada de verão, quando eu tinha apenas 8 anos, que algo mudou para sempre. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar o calor sufocante que fazia o lençol grudar na pele, quando ouvi um som, não um som comum, mas um arranhar lento e intermitente na parede ao lado da minha cabeceira. Parecia que unhas longas deslizavam, parando de repente, como se quem controlasse estivesse me ouvindo. Meu quarto ficava no segundo andar, e do outro lado daquela parede não havia nada, além de um corredor estreito. Meu primeiro pensamento foi que algum inseto grande tivesse ficado preso lá dentro, mas então percebi algo que me fez gelar. O som vinha acompanhado de um sussurro quase inaudível, como se alguém murmurasse meu nome, arrastando cada sílabo. A voz era baixa, rouca, mas infantil, como se fosse uma criança tentando imitar um adulto. Eu prendi a respiração, tentando escutar melhor, mas quanto mais me concentrava, mais aquela sensação de presença se intensificava. Não era só o som, era como se o ar do quarto tivesse ficado mais pesado, quente e espesso, dificultando cada inspiração. Reuni coragem e sussurrei um tímido: "Quem está aí?". O silêncio, que veio depois, foi ainda pior. Até que alguns segundos mais tarde eu senti algo que até hoje me arrepia. Uma unha, gelada, fina e áspera, arranhou a parte interna da minha orelha. Pulei da cama, bati no joelho na quina e corri para o quarto dos meus pais. Eles, claro, não acreditaram.
Meu pai revistou meu quarto, abriu as janelas, olhou atrás do armário. Nada. Ele riu dizendo que eu devia ter sonhado acordado por causa do calor, mas no fundo eu sabia que não tinha imaginado. Eu ainda sentia na pele o toque gelado que me acordaria por muitas noites. A partir daquele dia, outras coisas começaram a acontecer, pequenas, mas perturbadoras. Meus brinquedos amanheciam virados para a parede, como se alguém os tivesse punido. Algumas roupas, especialmente camisetas, as que eu mais gostava, apareciam rasgadas em linhas finas, feitas por garras. Uma vez encontrei meu cachorro, Thor, parado diante da porta do meu quarto, rosnando baixo, com o pelo eriçado. O mais estranho, porém, aconteceu certa madrugada. Acordei de repente e vi na penumbra uma silhueta agachada no canto do quarto. Pequena, magra demais, quase ossuda, com a cabeça inclinada para o lado, como se me observasse. Os olhos refletiam a luz fraca da lua que entrava pela janela, mas não brilhavam como os olhos normais. Eram opacos, como o vidro fosco. Pisquei e no instante seguinte não vi mais nada lá. Por semanas, tentei convencer a mim mesmo que eram sonhos ou imaginação infantil, mas toda vez que eu passava por aquele corredor do lado de fora da minha parede, sentia o cheiro forte e adocicado de algo podre, mesmo quando a casa estava limpa e arejada. E em certas noites, quando o silêncio tomava conta de tudo, ouvi o mesmo arranhar lento, como se me lembrasse de que estava ali, esperando. Essa presença não me acompanhou apenas na infância. Eu cresci, mudei de casa, de cidade, e ainda assim, às vezes no meio da noite, acordo com aquela mesma sensação sufocante no ar e um leve arranhar ao lado da minha cabeça, como se nunca tivesse ido embora, como se apenas estivesse esperando o momento certo para voltar. Na vida adulta, eu já havia aprendido a conviver com os pequenos sinais dela. Sim, dela, porque com o tempo entendi que a presença tinha um gênero, um jeito particular de se mover, quase feminino, mas distorcido. Achei que mudar para um apartamento no centro da cidade fosse finalmente me livrar disso. Ledo engano. A primeira semana foi tranquila, mas logo começaram os sinais. Uma noite, enquanto eu trabalhava no computador, ouvi passos lentos no corredor, vindos da cozinha. Não eram passos comuns, eram arrastados, como se pés nus e sujos raspassem contra o chão. Levantei devagar, tentando convencer a mim mesmo de que era o vizinho de cima. Mas quando cheguei à porta, o corredor estava completamente escuro, e o cheiro adocicado de coisa podre voltou, tão forte que fez meu estômago revirar. Comecei a perceber padrões. Sempre que estava sozinho, os ruídos vinham, sempre no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã. Uma batida leve na porta do quarto, um sussurro rápido no corredor, um toque gelado na nuca que me fazia estremecer. Não importa o quanto eu trancasse as portas ou verificasse as janelas, parecia que ela já estava dentro. As coisas começaram a piorar quando decidi ignorar. Uma madrugada, acordei com o som de água pingando. Me arrastei até o banheiro, ainda meio sonolento, mas a pia estava seca. Então percebi que o som vinha da sala. Quando acendi a luz, vi algo impossível. No centro do tapete havia um círculo de água suja, quase negra, e no meio dele, um brinquedo meu da infância. Um soldadinho de plástico, gasto, com um corte no pescoço. As noites viraram um inferno. Objetos se moviam sozinhos. Cadeiras raspavam pelo chão, mesmo sem ninguém nelas. As lâmpadas piscavam de forma irregular, como se reagisse à sua presença. Mas sempre havia algo diferente. As paredes pulsavam, como se respirassem, e delas saíam mãos finas, ossudas, tentando me agarrar. Uma madrugada, tive certeza de que não era mais só um jogo psicológico. Eu estava deitado, quase dormindo. Senti o colchão afundar perto dos meus pés, como se fosse cãibra. Mas ao abrir os olhos, vi o corredor ser puxado lentamente para baixo, como se mãos invisíveis o arrastassem. Lutei para segurar, mas a força era maior do que eu. Só parei quando um grito agudo e ensurdecedor ecoou no quarto, tão forte que fez o vidro da janela tremer. A partir daí ela começou a se mostrar mais. Eu a via de relance, refletida em superfícies, uma silhueta magra demais, cabelos longos e desgrenhados, cobrindo parte do rosto, pele tão pálida que parecia úmida, os olhos ainda opacos,
agora vinham acompanhadas de um sorriso torto, como se tivessem se divertindo com meu medo. Eu não consegui mais dormir à noite, mas isso só parecia irritá-la. Uma vez, quando tomava café, ouvi claramente seu sussurro atrás de mim. Você achou que eu tinha ido embora? A xícara caiu da minha mão, quebrando no chão, e antes que eu me virasse, ela passou correndo pela cozinha, desaparecendo pela parede como fumaça. Foi então que eu percebi. Ela nunca quis me assustar. Ela quer apenas que eu volte para onde tudo começou, para aquela casa da minha infância. Decidi enfrentar de vez o que havia me perseguido. Peguei o carro e dirigi até a velha casa de minha mãe, agora abandonada. A estrada até lá estava mergulhada em neblina, e o silêncio era tão espesso que parecia absorver o som do motor. Quando parei diante do portão enferrujado, senti aquele cheiro, o mesmo de quando eu era criança. Uma mistura de terra molhada com algo podre e doce. Entrei. A madeira do assoalho gemeu sob meus pés, como se protestasse contra minha presença. Cada cômodo parecia exatamente como me lembrava, mas com uma camada de pó e mofo que apenas deixava tudo mais sombrio. A cada passo, senti um arrepio subir pela coluna, como se dedos gelados tocassem minha pele. O corredor, para o meu antigo quarto, estava mais escuro do que qualquer lugar. Peguei o celular para usar como lanterna, mas a luz piscou e se apagou. Fiquei cego por alguns segundos. Segundos suficientes para perceber um riso baixo, abafado, vindo de lá de dentro. Esperei fundo e empurrei a porta. O quarto estava exatamente como um dos meus sonhos. Paredes descascadas, móveis cobertos por lençóis brancos, e no canto, o mesmo armário onde eu costumava me esconder. Mas agora ele estava entreaberto, e de dentro ouvia um som, como unhas arranhando madeira. Aproximar-me foi como atravessar um corredor invisível de gelo. Minha respiração saía em nuvens brancas, mesmo sem frio do lado de fora. Quando abri o armário, vi apenas escuridão, mas ela parecia se mover. Então duas mãos pálidas surgiram dali, agarrando meus braços com força. Antes que eu pudesse reagir, senti um peso no meu peito e fui puxado para dentro. Não havia chão. Eu caí em um vazio escuro, com ecos de risadas distorcidas em todos os lados. Bati contra algo sólido, mas não era o armário. Era o quarto novamente. Só que agora as paredes estavam cobertas de marcas de garras, e no teto, pendurada de cabeça para baixo, estava ela. Seu rosto completamente visível pela primeira vez. Olhos brancos, sem pupilas, pele rachada como barro seco, e um sorriso que não parecia humano. A voz saiu arrastada, como se fosse feita de várias vozes ao mesmo tempo. Eu te esperei, desde sempre. Ela caiu no chão sem fazer barulho. Começou a se aproximar, os movimentos desconjuntados, como se seus ossos estivessem soltos. Tentei correr, mas a porta estava fechada, trancada por dentro. As lâmpadas pareciam explodir, uma a uma, até que a escuridão tomou conta. No breu total, senti seu hálito frio na minha orelha. Você vai ficar comigo agora, para sempre. Algo me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a parede. A pressão aumentava, minha visão parecia escurecer. No último instante consegui tatear o bolso e acender o isqueiro que sempre carrego. A chama iluminou o suficiente para ver que seu rosto estava a poucos centímetros do meu, e que, atrás dela, a sombra no formato de uma porta se projetava. Sem pensar, empurrei meu corpo naquela direção, atravessando a sombra como se fosse uma cortina. Caí no corredor de casa, sozinho, o silêncio restaurado, mas ainda com o eco do seu riso se afastando, ou talvez se aproximando outra vez. Saí da casa tropeçando, sentindo as pernas pesadas, como se arrastassem correntes invisíveis. A neblina lá fora estava tão densa que mal enxergava 2 passos à frente, e o ar parecia mais espesso, quase líquido, entrando nos pulmões com dificuldade. Cada respiração trazia consigo um leve gosto de ferro, como se o próprio ar estivesse contaminado. Atravessei o portão sem olhar para trás, mas a sensação de ser observado não me abandonou nem por um segundo. Era como se um par de olhos estivesse colado na minha nuca, acompanhando cada movimento, cada hesitação, e o som do cascalho sob meus pés parecia abafado, irregular, como se outra pessoa ou outra coisa estivesse pisando junto, no mesmo ritmo, mas sempre um passo atrás. Quando alcancei o carro,
Minhas mãos tremiam. Coloquei a chave na ignição, mas ela girou com uma resistência estranha, como se o próprio veículo se recusasse a me tirar dali. O motor finalmente rugiu, mas o som parecia distante, amortecido, como se eu estivesse debaixo d'água. Instintivamente olhei pelo retrovisor. A casa continuava imóvel, envolta na neblina. Porém, por um instante, que quase duvidei de ter visto, havia algo na janela do meu antigo quarto. Uma figura parada, alta demais, magra demais, rosto completamente branco, sem olhos, mas ainda assim me encarando. Tentei convencer de mim mesmo que era um reflexo ou um truque da neblina, mas quando virei na estrada e olhei rapidamente para o banco de trás, ele estava vazio. E ainda assim o cheiro estava lá, o mesmo cheiro adocicado e podre da minha infância, só que agora mais intenso, quase sufocante, como se tivesse impregnado no ar. Acelerei, abaixando os vidros para que o vento dissipasse aquilo, mas o odor não desapareceu. Pelo contrário, junto dele um som baixo, ritmado, como unhas raspando o tecido, vindo de dentro do estofado do banco. Um som que eu conhecia bem, o mesmo som que ouvi dentro do armário, anos atrás. Não olhei para trás, não ousei. Mantive meus olhos fixos na estrada e o pé colado no acelerador, decidido a só parar quando estivesse longe demais para ouvir aquilo. Cheguei em casa pouco antes do amanhecer. Tranquei as portas e janelas, apaguei todas as luzes e me joguei no sofá, tentando convencer de que aquilo havia ficado para trás. Por uns minutos o silêncio parecia real. Acreditei que tinha escapado, mas então percebi as marcas. Na parede oposta da sala, 4 riscos longos, profundos, descendo até quase tocar no chão. Não estavam lá antes. Aproximei-me, hesitante, e vi que eram úmidos, como se tivessem sido feitos segundos atrás. Antes que pudesse reagir, meu celular vibrou no bolso. Mensagem, número desconhecido. A única foto? Eu, dormindo no sofá, tirada de cima. O aparelho escorregou da minha mão. Foi nesse instante que senti o frio intenso na nuca, como se dedos gelados repousassem sobre minha pele. O hálito, úmido e podre, encostou na minha orelha, e a mesma voz grave, múltipla, impossível de decifrar sussurrou. Eu disse, para sempre. Me virei no impulso, mas a sala estava vazia, ou quase. No canto, onde antes havia apenas uma parede, agora estava um armário, idêntico ao meu armário de infância. Madeira escura, desgastada, puxadores enferrujados, a porta entreaberta. O som de unhas raspando voltou, mais alto, mais rápido. Eu dei um passo para trás, mas o chão rangeu e o som parou. Um silêncio espesso tomou conta do ambiente, até que algo lá dentro bateu 3 vezes, lento, ritmado, como se me chamasse. Naquele momento eu entendi. Não importava onde eu estivesse, não importava quantos anos se passassem. Ela não estava presa na casa, nunca esteve. Ela esteve presa a mim, e agora não havia mais fechadura suficiente no mundo para mantê-la do lado de fora.